Pessoal aqui do YouTube, muito boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Como é que está? Dá um salve aí, dá um alô no chat. Fala pra mim como é que está o som. Fala pra mim como é que está a imagem. Está tudo pleno. Deixa eu começar aqui no Instagram também. Deixar tudo rolando bonitinho. Muito boa noite, gente. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que estejam todo mundo descansado, aproveitando os dias off aí para conseguir assistir, né, as aulas, porque é aquilo que eu falei, né? A gente sabe que esse é um momento que eu tô abrindo aqui, tô compartilhando essa informação e é uma janela de oportunidade, né? Quem puder, né, usufruir aí dessa oportunidade, que usufrua aí de bom grado. Mas saiba que uma hora a gente vai tirar do ar, beleza? Tá ótimo, boa noite Vanessa, boa noite Adriana, boa noite Diana. Boa noite a todo mundo que tá chegando. Fiquem à vontade. Hoje a gente vai adentrar num tema que ele esclarece muita coisa, tá? Porque esse tema de hoje, sobre a matriz lunar, ele vai falar... Ele tira bastante pulga atrás da orelha de coisas que as pessoas ficam confusas em relação ao sincronário, tá? Então é importante ter claro isso, de que a gente precisa esclarecer as coisas por partes, tá? Então eu tenho um jeito de ensinar que é bem específico, onde eu gosto de quebrar a informação por partes para você ir entendendo ela melhor, para não ficar confuso para você, beleza? Então hoje a gente vai estar aqui falando da matriz lunar. A gente ainda tem duas aulas, né? A de hoje e a de amanhã, tá? Que nem eu falei no Stories agora há pouco, isso aqui já tá virando tanto rotina que o dia que não tiver mais aula à noite eu vou ficar tipo assim, cara, o que que eu vou fazer agora, né? Porque já tô muito acostumado agora já. Tá virando hábito. Então olha só, próxima aula de amanhã vai ser sobre a Revolução 1320. A gente vai fazer um desfecho. É aqui que eu quero dar uma ferramenta aí para vocês utilizarem sobre o oráculo de destino. E só ressaltando que a surpresa vai estar só o pessoal que estiver presente, tá? Além de eu dar essa ferramenta, eu vou dar um presentaço aí, mas tem que estar ao vivo. Essa aqui realmente, se não tiver ao vivo, quem não estiver ao vivo não vai nem saber, porque eu vou tirar, vou editar essa parte depois. Então esteja ao vivo na aula de amanhã até o fim, para você saber do que eu estou falando, tá? E o negócio é bom, tá? Não ia falar se não fosse. Então hoje vai ser esse tópico aí da matriz lunar, a lua como bússola da natureza. E quando a gente pensa em bússola, né, a gente pensa em direcionamento, a gente pensa em direção, a gente pensa em entender aonde a gente está, né, basicamente. Então, a matriz lunar, o que eu vou explicar hoje é basicamente isso, como que a gente vai se entender, se perceber dentro de um contexto espacial, tridimensional, né? Então, na última aula, a gente viu aqui, vamos fazer um resumo, né? A gente viu aqui, primeiro, que você não é seu ego, ou seja, você não é o número de RG, você é o nome, não é o nome que está lá no RG também, você é alguma coisa a mais. E essa alguma coisa a mais só pode vir à tona quando a gente tem entendimento. E o Kim é a ferramenta que vem ajudar nesse processo, nesse aspecto, para a gente ter entendimento de quem nós somos, tá? Então é importante ter bem claro isso, que o ego é uma manifestação tridimensional do nosso ser, e o Kim, ele é uma expressão, como eu falei na última aula, é um comando galáctico que vem lá do centro da galáxia para nos informar, beleza? Deixa eu ver vocês aqui. Boa noite, sim, vídeo ótimos, ok. Nesse epital, ó, a Vanessa já sabe tudo. Já inventa outra aula pra gente. Calma, vai ter. Vai ter mesmo. Boa noite Vanderleia, boa noite Eliana. Legal que vocês estão aqui. Então assim, a gente viu isso, né? Olha ali, ó. O Sol emana frequências que são comandos.
Então a gente entende que a gente não é o nosso ego, a gente está se utilizando do ego, e a gente tem um comando, né, que vem dessa central, que você pode entender como Deus, você pode entender como Hunabku, você pode entender como centro galáctico, que é da onde informa todo o processo aí para a gente se conectar com o Kim. Então o Kim nada mais é do que esse comando, que todo dia tem um Kim, né? A gente viu que existem 260 códigos. Então existe lá a permutação, né? Olha ali, ó, 20 selos e 13 tons. Isso aí influencia a nossa vida a nível de DNA. Isso aí nos influencia a um nível muito profundo, tá? De quem nós realmente somos e aquilo que nós temos que manifestar nesse aqui agora. Então é muito comum a gente ver numa sociedade hoje em dia onde as pessoas falam o quê? Ah, eu não sei quem eu sou, né? Eu não me encontro, eu não sei o meu propósito, eu não sei os meus dons, né? Isso é muito comum de se ouvir hoje em dia, né? Isso está muito ligado a essa falta de conexão com a essência, a falta de conexão com o tempo natural. Se você vive no artificial, você vai acabar sendo artificial. Então, se você é artificial, você não sabe o que você é na essência. Você simplesmente não sabe. Então, tudo que a gente falou na última aula, né? Foi uma aula bem extensa. Eu prometo que essa aula não vai ser tanto, tá? A última aula é uma aula pancada mesmo. É bastante coisa para falar, né? Mas nessa próxima aula de hoje vou tentar ser mais sucinto, mas também vai ter bastante coisa aí. Então prepare aí papel e caneta, prepare sua água, que é importante, aliás. Saúde. É importante a gente entender que tudo que eu estou falando aqui é um pedaço da informação. Porque esse estudo aqui, eu sempre falo assim, ele não é difícil, mas ele é extremamente profundo. Então tem muitas camadas, tá? Muitas camadas. Quando você vai estudando sincronário, você vai vendo que tem camada atrás de camada, atrás de camada. Então é importante salientar isso, tá? Aqui é uma parcela, tem muito mais coisa, mas já vai ser uma parcela muito boa, tá? De novo, isso aqui é um curso, então se você estiver realmente aproveitando, você vai sair dessas 4 aulas tendo um entendimento bem abrangente aí mesmo do que é o sincronário e como usar ele na sua vida, tá? Então vamos lá. A Lua e a sua importância. Bem, aqui já a gente já está a essa altura do campeonato, a gente já sabe que os curiosos já foram para casa, né? As crianças já foram dormir e aqui tá só pessoas que realmente estão compromissadas a expandir a consciência para um outro nível de entendimento sobre si mesmo e sobre o universo e, claro, o tempo em que habita, né? Então, eu já parabenizo todo mundo que tá até essa etapa do processo, até essa etapa da caminhada, porque, né, a caminhada por si só ela vai peneirando, né? Aqueles que estão só, deixa eu ver o que é isso, do que esse cara tá falando, que história é essa, pros que, opa, não, realmente isso aqui tá me dizendo algo, isso aqui tá fazendo sentido num nível até além do racional, né? Então parabéns para todo mundo que chegou até aqui, porque é muito legal ver a galera que se compromete mesmo, a galera que tá empenhada, né? Falando, não, eu vou dispor do meu tempo para aprender isso aqui. Então, um brinde de novo. A gente vai falar agora aqui da importância da Lua. Então, assim, se a gente olhar na história da humanidade, vários povos, tá? Vários. E aqui eu tô falando de chineses, tá? Tô falando de hebreu, tô falando de egípcio, tô falando de americanos no geral, né? Norte-americanos, sul-americanos, né? Os mesoamericanos, enfim. Vários povos, várias tribos da África também. Eu poderia dizer assim que é unânime nos antepassados de todas as nações. Existiu um povo que em algum momento se baseou na Lua para marcar o tempo, para entender o tempo e para se sincronizar
com o tempo. Então, olha que interessante, isso é uma coisa unânime, tá? Teve praticamente todas as tradições, todas as civilizações em algum momento passou por esse processo de se voltar para a Lua, como também se voltar para o Sol. Então a gente viu essas duas dinâmicas na história da humanidade. Se voltar para a Lua e se voltar para o Sol. A Lua, ela, assim, dependendo da tradição, ela vai carregar diferentes simbolismos, né? A gente vai observar isso, eu vou falar um pouco mais disso logo à frente. Mas a gente sabe que a Lua, e aqui é importante esclarecer uma coisa, tá? Existe dois processos, existe o calendário lunar e existe um calendário de 13 luas. Hoje a gente vai falar um pouco dos ciclos da Lua, mas já para deixar claro isso, tá? Normalmente as pessoas falam, é um calendário lunar. Mas o calendário lunar não é o calendário do sincronário das 13 luas. Por quê? O calendário lunar está baseado nas fases da Lua. Então, crescente, lua cheia, lua nova, lua minguante, né? Isso é um calendário lunar. Um calendário de 13 luas não é baseado nas fases da Lua. Ele não está, vamos dizer assim, preocupado com essa sincronização. Beleza? Então já vou deixar claro isso. Calendário de 13 luas é uma coisa, calendário lunar é outra. E de novo, vários povos tiveram os dois. A gente viu os dois ao longo da história da humanidade. Calendário de 13 luas e calendário lunar. Tá? Então a Lua, como eu estava falando, ela tem um simbolismo que vai diferenciar aí um pouco de uma tradição para outra, tá? Na verdade, a Lua, ela em tese, ela sempre é conectada à natureza em si. Ela obviamente é uma expressão da natureza, mas aqui a gente vai começar a entender que ela rege a natureza. E quando a gente fala de natureza, a gente fala de Deus, a gente fala do divino. Só que mais do que isso, a gente fala do divino aqui, na matéria, nesse aqui agora. A natureza presente, né? Ou melhor dizendo, Deus presente aqui. Então, quer experienciar Deus? Toma um banho de cachoeira, né? Se senta sob o sol, se conecta com os animais. Tudo isso tem a ver com Deus. Tudo isso tem a ver com a natureza. E a natureza, muitas vezes, carrega esse aspecto feminino da vida, essa polaridade feminina. Porque ela é a que recebe, né, do espírito, da criação, né, a fecundação para gerar a vida e manifestar a vida aqui, nesse plano. E a Lua, muitas vezes, ela é considerada essa reguladora, ela vem aí nesse processo. Então, vamos lá, a gente pode perceber a Lua sendo relacionada muitas vezes às águas, e fica bem óbvio a gente entender isso quando a gente percebe o impacto que a Lua tem sobre as marés, tá? Então, as marés, elas são basicamente, né, é o campo gravitacional da Lua influenciando o oceano inteiro. Tudo que é água em geral, mas vamos focar aqui falando do oceano. Você vê que esse impacto é muito forte. E aí a gente leva para outra questão. As nossas emoções, muitas vezes em diferentes tradições, são considerados como fluidos. Então, emoção está relacionado ao elemento água. Logo, a Lua também, por sua vez, ela é colocada como uma influenciadora da emoção. E a emoção também, por outro lado, também é aquilo que nos conecta muitas vezes a um senso de humanidade. Tá? Então você vê que a Lua, ela tem vários simbolismos, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na seiva das plantas, né, é a Lua que está regulando. Então é a Lua, a partir do magnetismo dela, que está lá regulando quando a seiva sobe, quando a seiva desce. E isso influencia o quê? Obviamente isso vai influenciar as colheitas, a agricultura em geral, o plantio, quando que é bom plantar, quando que não é bom plantar, quando que a gente deve cortar, quando que deve ser feito a poda. Eu morei muitos anos em fazenda, então eu pude viver bastante disso, né? E é impressionante ver o impacto que a Lua tem sobre as plantas, né? De eu plantar mandioca em uma determinada lua e a mandioca não vingar, não virar nada, e eu plantar em outra
e ver realmente, né, a plantação inteira ali crescer. Então, olha só, a seiva, então as plantas em geral também, uma planta não tem emoção, então ela não é influenciada pela lua. Tem, né? E dá pra gente questionar essa questão da emoção também, mas não vou entrar nisso. Mas sim, as plantas também são influenciadas pela lua. E aqui, você deve estar se perguntando, meu, que imagem é essa? O que é? Tartaruga ninja? O que é isso? Sim, é um casco de tartaruga. E olha só a proporção que a gente encontra. Então, mais uma vez, a gente vai ver aí a lua impressa na natureza. Aqui, a gente tem a proporção das 13 luas e 28 dias no casco da tartaruga. Tá? Então, se você pegar qualquer tartaruga, você vai ver essa proporção onde no centro a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadrantes, né? 13 repartições. E ao redor a gente vai ter 28 repartições. Olha só que magia! Incrível! No casco da tartaruga, e aí a gente entende também várias tradições que trazem a tartaruga como uma das guardiãs, né, das 13 luas, a anciã, a portadora da sabedoria, da mãe natureza. E um dos grandes aspectos que traz esse simbolismo é esse fato aqui. Quando a gente tem quando a gente olha para o casco da tartaruga, a gente vai ver essa proporção. A mesma proporção de 13 luas e 28 dias. Já vou entender melhor essa proporção aí, mas só para deixar claro. E também, né, a gente sabe que a lua está relacionada com o feminino. Então, a gente tem muito esse conceito, né, de que o sol é o pai, o sol é o masculino e a lua é a mãe, a lua é o feminino. Então existe uma relação aí intrínseca, né? E tem mais, a lua está ligada à intuição. E quem é mais intuitivo, homem ou mulher? A mulher, né? Tem muitos homens despertando sua intuição hoje em dia, mas no geral, né, a intuição de mãe que a gente fala. Então a lua tem esse aspecto justamente disso, de mãe, tá? Um aspecto feminino da polaridade aí, da criação. Isso vai nos dizendo muita coisa, a gente vai conseguindo perceber, ó. Por exemplo, se a gente pega o ciclo menstrual, ele é totalmente conectado, né? A minha esposa Sara, que ensina sobre o sagrado feminino, ela fala muito disso, né? Quando a mulher começa a despertar o sagrado feminino, ela começa a meio que se sincronizar, né, dentro da individualidade dela com o ciclo da lua. Então, lua e mulher é uma coisa só, tá? Tem um significado muito forte aí, beleza? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá tendo... O sinal tá fraco. Peraí. Vamos ver se eu consigo mudar isso rápido. Ok, voltou aqui. O OBS voltou. Tá, acho que agora vai. Vai me dando um toque aí se vocês estão conseguindo me ver, tá? Acho que agora vai. Bem, aqui tá rolando. Estão me vendo aí? Vai ter um atraso aqui, mas vai me dando um alô, tá? Eu acho que eu voltei. Caiu, mas voltei. Beleza. Então, é isso. Então a gente vê lua, natureza, feminino, é tudo uma reconexão só. E aí eu trago esse aspecto que é importante a gente ter claro. Que é isso aqui, ó. O retorno do feminino. Agora vamos pensar no calendário gregoriano. Ele é um calendário que simplesmente ignora o feminino. Deixa eu ver. Tá tudo bem por aqui? Beleza? Tudo ok? Normal? Beleza. Amo tanto a lua que tenho tatuado no braço. Olha só. É isso aí. Tudo certo, né? Não sei o que aconteceu aqui. O YouTube tá meio doido. Então assim, olha só. O feminino e a lua, eles estão intrinsecamente conectados. Quando a gente tem o calendário gregoriano imperando, que veio lá do Juliano, que por sua vez veio do babilônico, ele é baseado no ciclo solar apenas. Apenas. Então, em outras palavras, é como se fosse assim, o calendário gregoriano, ele ignora a lua. Ele descarta
a importância da lua, a função da lua. Entende? No calendário gregoriano, a gente não tem a proporção lunar ali junto. Aí você vai falar, mas e daí, Guilherme? E daí que eu vou te relembrar tudo que eu falei, toda essa conexão da lua, da natureza e do feminino. A gente vive numa sociedade patriarcal ou matriarcal? Entende? Vai ligando os pontos aí. Por que será que a nossa sociedade é patriarcal? Porque não é coincidência que lá onde a gente começou a ter um calendário estritamente solar, foi também quando começou a ter um tempo mecanizado, que já foi dividido ali a proporção das horas, e foi quando a gente começou a ter uma percepção tridimensional, simplesmente espacial, simplesmente material da vida, tá? Tudo lá na Babilônia que começou a história. Então, veja só que interessante, né? A gente tem uma ligação direta. Se você suprimir a lua de um calendário que é para ser tecnicamente uma ferramenta de regulação social, é natural que essa sociedade também vá fazer o quê? Vá renegar, vá também ocultar o feminino dentro da sua importância, dentro do seu significado social. Tá entendendo? Então uma coisa está ligada à outra. Se a gente começar a trazer a lua para a nossa contagem de tempo, isso é a mesma coisa que trazer o feminino de volta para o seu lugar de origem, para o seu lugar, para o seu posicionamento social, espiritual, institucional, familiar, enfim, né? Colocar o feminino no seu lugar, que não é abaixo do masculino e também não é acima do masculino, mas lado a lado do masculino. Tá entendendo? Estão entendendo? Pessoal que tá chegando no Instagram, vai lá pro YouTube que a aula tá rolando aqui. Tá vendo como é que é a coisa? Então isso é muito sério, isso é muito forte. A gente precisa prestar atenção nisso e ver que não são coincidências. Isso são coisas ligadas, intrínsecas. Então, vamos esclarecer aqui os dois ciclos principais da Lua para a gente entender de onde vai vir a proporção do sincronário de 13 luas e 28 dias. Tá? Então, aqui falando primeiro do ciclo sideral. O ciclo sideral é esse aqui, ó. Deixa eu pegar meu lápis. Olha só. O ciclo sideral, pense em espaço sideral. Ele está pensando no espaço, ou seja, a Lua saindo de ponto A, voltando para ponto A. Ou seja, ela voltando espacialmente exatamente para o mesmo lugar. Isso tem uma duração de tempo, que é mais ou menos isso aqui, ó, 27,3 dias. Ok? 27,3 dias é a proporção do ciclo sideral. Não tem nada a ver com as fases da Lua. Não estou falando de fases da Lua aqui. Beleza? Tá. Agora, se a gente for ver... Deixa eu apagar aqui. Próximo. Agora, se a gente for contar o ciclo sinódico, o que esse ciclo nos diz? Aí sim, a Lua, por exemplo, aqui, ó, Lua cheia... vai virar, rodar aqui, vai voltar para ser lua cheia. Então, de uma fase da lua para voltar para a mesma fase que estava inicialmente. Quanto que é o tempo de duração? Aqui, ó, 29,5 dias. Então, você vai falar, peraí. O que está acontecendo aqui? Peraí, deixa eu apagar. Então, em um a gente tem 27,3, no outro a gente tem 29,5. E aí, Guilherme? O que é isso? É aí que a gente chega na média. E essa média não sou eu que estou falando, nem é José Arguelles que está falando, nem são os maias que estão falando. Essa média é o que eu estava falando no começo da aula.
é a média que vários povos tribais chegaram na conclusão, que é a média do 28. Então a média de um ciclo e de outro. Então é basicamente como se você quisesse considerar os dois ciclos. Como você quisesse harmonizar os dois ciclos. Então não é nenhum nem outro. A média de um ciclo lunar a gente considera 28. Beleza? Ficou claro isso? Ok? Estão entendendo até aqui? Tá tranquilo, né? Vão dando oi aí. Patriarcal total. Tá tão polarizado no masculino que acaba existindo o machismo. Sim, o machismo é uma das consequências. Você vai vendo que o tempo... Peraí, que meu microfone tá chato. Você vai vendo que o tempo artificial e mecanizado é a raiz de, cara, 90% dos problemas que a gente tem no mundo. Porque tudo é uma questão de consciência. A gente vive uma humanidade que não tem consciência. Por isso que a gente polui, por isso que a gente suprime a mulher, por isso que isso, por isso que aquilo, por isso que aquilo. Eu vou falar mais disso na última aula, mas vocês já vão entendendo isso. Conforme a gente vai vendo aqui, a gente vai vendo que, quem controla seu tempo, controla sua mente. Né? Se você não entende isso, se você não aceita isso, né? Porque você pode ficar negando essa questão. Mas eu tenho certeza que a cada aula você está se convencendo mais desse fator. Que o tempo regula muito como a gente se comporta. E se a gente tem um tempo equivocado, enfim. E olha só que bonitinho. Aí a gente chega na frequência 1328. Olha lá. Que são o quê? 13 luas de 28 dias. Então a gente achou a média da lua. Então 13 vezes 28 vai dar 364 dias. Quase um ano. Por que quase? Porque um ano tem 365 dias. É justamente por isso que aqui existe a compensação para a gente justamente harmonizar Sol e Lua, masculino e feminino. Então muita gente, até pessoal do sincronário, tende a errar nisso aqui, a não entender isso aqui. Que é o quê? O sincronário de 13 luas, ele não é regulado com o calendário gregoriano. Ele não é regulado no sentido de ele não foi usado a medida do gregoriano para ser composto o calendário, o sincronário de 13 luas. Porém, eles têm relação direta, sim. Porque o gregoriano ele é baseado no Sol. Entende? Então você vai encontrar a mesma proporção. E isso vai também nos levar ao dia Runabiku, que vai ser o dia extra. Porque dentro dessa própria contagem, a gente vai ter essa proporção que vai sobrando sempre um quarto de dia. Então uma coisa que eu gosto de falar muito é o seguinte. Existe uma dinâmica na natureza, isso é papo meu, tá? Mas que você vai ver que faz sentido. Que eu chamo de... Ela é uma precisão orgânica. Então, dentro de uma precisão orgânica, né, a natureza ela funciona de uma maneira precisa, só que organicamente. E essa precisão, ela não vai ser da maneira que a sua mente racional espera. Então, ela não vai ser da maneira que a mente quadrada delimita as coisas. Porém, não deixa de ter precisão. Continua sendo preciso. Só que é de uma maneira que ela é orgânica. Então uma cachoeira, ela é linda, ela é muito bonita. Só que ela tem uma precisão orgânica. Ela não é, as pedras não têm a mesma medida exatamente. Mas tem uma beleza, tem uma proporção. Tô no YouTube. Sim, entra lá no YouTube. Bora pro YouTube, gente. YouTube é o que há, olha só. Uma mega aula que eu consigo dar aqui. Tá entendendo? Então tem que ficar claro isso também, tá? Então essa é a frequência do tempo natural aqui na terceira dimensão. Lembra que eu falei da frequência 1320? Na última aula a gente viu o tempo quadridimensional. O tempo não é daqui, o tempo é de uma natureza superior. Porém, a gente tem uma medida que abarca, que recebe, ó, o feminino, o santo grau, o útero, o receptáculo. Qual que é o receptáculo aqui?
é justamente o sincronário de 13 luas e 28 dias. Então, só concluindo o pensamento lá, então a gente chegou a 364 dias, certo? E aí tem a regulação do dia fora do tempo. Tá? A gente vai ver mais isso agora. Fiquem tranquilos. Olha só o exemplo aqui de um sincronário de 13 luas e 28 dias. Olha que belezinha, né? É uma obra de arte em si. Última aula, a gente viu a ordem sincrônica. A ordem que rege os movimentos de sincronicidade da vida. Que é baseado no Tzolk'in, que nos traz a informação dos Kins. Essa ordem, ela tem 260 dias. Ela não dá match aqui, né? Ela não liga, ela não dá liga aqui na terceira dimensão sozinha. Entende? A não ser que nós fôssemos seres já estritamente espirituais. Mas a gente precisa se basear dentro do nosso espaço. Então, para a gente se basear dentro do nosso espaço, a gente tem o quê? A gente tem essa ordem aí. A ordem cíclica, que trabalha em termos de ciclos. Ok? Então, de novo, isso é como se fosse a quarta dimensão sendo recebida pela terceira dimensão. Então, nunca vai ser exatamente a mesma coisa, porque é o espírito da matéria. O espírito da matéria, ele vai ser diferente. Ele não vai ser exatamente como ele é. Porém, dá pra gente regular, dá pra gente entrar numa proporção harmônica. E é isso que é o sincronário de 13 luas e 28 dias. Ele é uma proporção harmônica. Tá? Olha só que bonitinho. Todas as luas, né? Então, aqui lua, você vai entender como mês, ó. Primeiro mês, segundo mês, isso é o quê? Isso é uma lua. Elas vão ter todas 28 dias, ó que bonitinho, ó que harmônico, ó que padrão. E aí sim, lembra que eu falei o exemplo da régua? Como que você vai usar uma régua que cada centímetro é uma medida diferente? Né? Isso vai ser uma bagunça se você for usar essa régua para fazer qualquer geometria. Mesma coisa um calendário para organizar uma sociedade. Como que você vai ter um calendário totalmente bagunçado? Então aqui não, aqui a gente não tem isso. Aqui a gente tem harmonia, aqui a gente tem um padrão que harmoniza e direciona, tá? Então cada mês é uma lua, certo? Cada lua está relacionada a um tom. Olha os tons aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Deixa eu ver. Consigo. Olha só. Tá vendo aqui? Ó, magnético, lunar, elétrico, tcharam, 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 ó. Então a gente tem os 13 tons. Então tem um link direto entre os 13 tons e as 13 luas. Olha só, os 13 tons que estão lá no tempo quadridimensional, lá no Tzolk'in, na ordem sincrônica, eles dialogam diretamente com as 13 luas. Está conectado. Então a gente chama as luas, né, pelo tom. Então a gente está na lua magnética, a gente está na lua lunar, a gente está na lua elétrica, né? Nesse exato momento, você acha que você está, né, ainda no começo, indo para a metade do ano. Na verdade, nós já adentramos a 10ª lua, nós estamos aqui. Então, isso já vai mudando bastante o nosso conceito. E qual que é a questão do dia fora do tempo? Lembra que eu falei? Então, de novo, né? O dia fora do tempo, ele vai ser o dia 365. Porque lembra, ó, 13 vezes 28 dá 364. Então a gente precisa do quê? Do fator mais 1. O fator mais 1 é aquele fator que vai fazer a espiral elevar. Vai fazer a gente sair do disco furado, o disco que fica repetindo. O fator mais 1 vai lá e eleva a frequência. Então, essa é a função do dia fora do tempo. Ah, Guilherme, mas o que é esse dia fora do tempo? O tempo para aqui? Como é que é? Bem, na verdade, o dia fora do tempo, ele é um dia que ele não está dentro da contagem. Então, ele não vai ter um dia da semana, né? Ele não vai ter uma lua, só que ele vai ter um Kin. Tá? A gente vai entender melhor isso mais pra frente aqui, porque a contagem do Tzolk'in, ela continua, ela não para. Só que a das 13 luas, sim. Beleza?
É por isso que tem o dia fora do tempo? Sim, agora sim, aqui a transmissão científica telepática. É isso aí, né? É muito louco, porque isso realmente vai trabalhando muito sua intuição, sabe? Vai trabalhando muito a sua telepatia, de fato. Ah, Guilherme, isso aí é papo de louco. Não é, meu, não é. Pergunta para as pessoas que começaram a mudar o calendário, né? Começaram a mudar a ordem de tempo delas. Você vai se sincronizando com tudo, isso vai te deixando mais em uníssono com a natureza e, consequentemente, com os seres, com as pessoas. Então, essa função telepática é uma função de unidade, unidade de mente. Quando todo mundo começa a estar harmonizado numa mesma frequência, a informação passa. E cada vez menos vai ser necessário a fala. Olha só que louco, né? Então é para isso que a gente vai caminhar, tá? É para isso que a gente vai estar se desenvolvendo aí como humanidade através dessa escolha de assumir uma contagem de tempo natural. Ok? Então o dia fora do tempo é isso, é o dia 365, não está em nenhum epital, não está em nada ali, porém ele é de fato o dia para a gente trabalhar o perdão universal. Então aqui um anel solar você entenda como um ano. Então toda vez que você ouvir falar num post meu lá, eu vou falar não sei o que, o anel solar, né? Às vezes eu traduzo, às vezes não. Então agora para você que está vendo esse curso não vai precisar mais traduzir, tá? Você vai poder entender que quando eu falar anel solar é o ano, ó. Eu tenho aqui as 13 luas, fechou um ano. 13 luas e o dia fora do tempo, é claro, para dar 365 dias redondinho, bonitinho, artístico, elegante e harmônico. Tá? Lembra, cada lua ligada a um tom, tá? Então aqui, ó, cada uma das luas vai trabalhar essa proporção aqui. Aqui eu deixei. Então a gente vai informação para a gente entender melhor, tá? Peraí. Então olha só, aqui a gente tem. Então aqui eu expandi, né, pra gente ver uma lua de perto. Isso aqui é uma lua inteira, olha só, 28 dias, né? E dentro da proporção a gente tem 4 perfeitos e redondos epitais. O que são epitais, Guilherme? São as semanas. Então, lua entenda como mês e epital entenda como semana. E Kim você pode entender como dia, tá? Então, dentro dessa contagem, cada um dos epitais aqui é uma semana redonda de 7 dias. Não é que nem essa palhaçada do gregoriano que, né, tem mês que começa no meio da semana, aí o mês acaba numa quinta-feira e começa numa segunda, sabe? É uma coisa de louco, assim. Aqui não existe isso. É por isso que aqui você vai entender que sempre vai ser aquele mesmo dia daquela mesma semana, não importa o ano. Porque se eu te perguntar agora, que dia da semana foi 5 de fevereiro de 1994? Você não faz ideia, você vai ter que fazer uma matemática aí para descobrir, né? Sendo que aqui a gente tem uma proporção perfeita, que o dia da semana, ou seja, o dia do epital, sempre vai cair no mesmo dia da lua, ou seja, do mês, tá? E os dias dentro dessa ordem, o Valon Votan relacionou eles aos plasmas radiais, são esses carinhas aqui, ó, que são 7, porque é um por cada dia da semana. Então a gente tem aqui Dali, Celi, Gama, Cali, Alfa, Lime, Cílio. Guilherme, o que raios é um plasma radial? Um plasma radial, ele é... Peraí. Pulei aqui, né? Vamos pra cá, depois eu volto. Vamos lá. Plasma radial, ele é basicamente... Não, deixa eu voltar. Melhor explicar isso aqui primeiro para você entender. Só finalizando a questão dos epitais, né? Então, os 4 epitais, eles regem a semana, 7 dias, certo? E eles trazem uma mensagem, uma temática, uma frase a ser meditada e vivida, experienciada. Então, a gente tem uma semana vermelha, uma semana branca, uma semana azul e uma semana amarela. Tudo dentro do sincronário você vai ver dentro dessa perspectiva aqui, das cores e das direções
tá? Cardinais. Então, sempre você vai ver o vermelho relacionado ao leste, ele vai representar o início. Então, o primeiro epital, o norte relacionado ao branco, segundo epital, né? Quando a gente descobre os castelos de destino, que aí já é um another level, né? Outro nível aí de entendimento, você vai ver que tudo encaixa, é muito lindo, assim, é tipo um grande Lego, sabe? Um grande puzzle, um grande quebra-cabeça que vai, as pecinhas vão se conectando, é tudo muito artístico, tá? Muito artístico, e isso faz um efeito forte na nossa consciência, tá? Então, as semanas, os epitais, ó, eles trazem uma mensagem. Então, olha aqui, ó, o conhecimento inicia a visão, a humildade refina a meditação, a paciência transforma a conduta, o poder amadurece o fruto. Então, são mensagens por epital, por semana, que aquela temática vai ser trabalhada. E aí existe uma relação das cores também, né? Que o vermelho vai iniciar, aí o branco vai refinar, aí o azul vai transformar, aí o amarelo vai amadurecer. Isso são processos cíclicos energéticos da vida, tá? Mas não vou entrar muito nisso aqui agora, beleza? Cadê vocês? Como é que tá aí? Estão entendendo? Dá um salve pra rapaziada. Autos downloads. Isso aí, Adriana. O objetivo aqui é esse, tá? Silêncio é o mestre do universo. E o mestre da comunicação também. Minha vida mudou tanto depois que mudei meu calendário e as percepções têm ficado cada vez mais profundas. Realmente a contagem cíclica é um divisor de águas, ó. Usou a palavra certa ainda, hein? Divisor de águas. Nasci numa semana azul, a Maria Beatriz aí, ó. Eu sou o selo azul, ó. Ó o alinhamento. É quase uma tartaruga mágica natural. Sim, tá muito claro. Show, que bom. Fico feliz aí de saber que estou me fazendo ser entendido. Ok, então vamos lá. De volta para os carinhas, né? Para os plasmas. Gente, o plasma radial, ele é o subproduto do subproduto. Na verdade ele é... Não, subproduto não, né? Porque o subproduto é a consequência. Ele é o alicerce. Ele é o alicerce do que você entende por matéria. Então, uma vez que a gente tem a molécula, a gente tem o átomo. Uma vez que a gente tem o átomo, a gente tem as moléculas as partículas subatômicas. E uma vez que você tem as partículas subatômicas, você tem os plasmas radiais. Então eles precedem qualquer nível que a matéria, ou melhor, nível de matéria que a ciência conseguiu chegar. A gente ainda não conseguiu chegar a nível científico, né, a nível empírico, nos plasmas radiais. Então, os plasmas radiais, eles também são chamados dos blocos de construção do universo. Eles estão lá no alicerce, tá? E tem muita coisa para a gente entender aí. Valon Votan relacionou meditações para cada um dos plasmas, né? Porque ele rege cada dia, então ele relacionou uma meditação para cada dia, né? Eu não vou poder me aprofundar super, hiper, mega nisso, mas eu quis trazer pelo menos a relação que a gente tem com os chakras, tá? E aí, tem que ficar claro também isso. O plasma radial, ele é o alimento do chakra. Ok? O que é o chakra, para quem não sabe? Nós temos o corpo físico. Esse corpo físico, por sua vez, ele tem um corpo energético que precede esse corpo físico. Esse corpo energético, ele tem vórtices de energia que estão ligadas diretamente com vários sistemas do nosso corpo, né? Então, cada um dos chakras, ele tem uma função específica, ele vai regular uma área específica do nosso corpo, tá? Então, olha só que interessante. Cada um dos plasmas radiais, ele está conectado a um desses chakras e ele é o alimento energético. Então, esses vórtices de energia, eles também precisam ser alimentados. Então, o prana, né, o plasma radial está no prana. Para quem não sabe o que é prana, né? Porque às vezes eu estou falando aqui, a pessoa nunca ouviu falar, normal. Prana é a força vital, é o chi dos chineses, é o ki dos japoneses, né? Então, é a energia vital, é aquilo que nos nutre.
Você consegue ficar, dependendo da pessoa, né? Não sei quantos dias sem comer, não sei quantos dias sem beber água, mas sem respirar, isso é o prana, energia vital. Você não fica sem o prana. Você não fica sem energia vital. Olha só. Então os plasmas radiais estão ligados a isso. Eles estão ligados ao prana. É a base da base da base. É o fundamental do universo. E eles estão ligados a cada um dos chakras. Então aqui eu pus para exemplificar uma ligação direta. Então a gente tem o que seria, vamos lá, tipo a segunda-feira, né? Dali, que é ligado, aqui tá tudo em inglês, tá? Mas eu vou traduzir. Crown, coroa. Então Dali, olha só, ele tá aqui, ó, no topo, chakra da coroa. Então é o plasma radial. Então esse dia, o dia Dali, ele vai ser o dia que tá ligado ao chakra da coroa. Só que aqui vocês vão entender que a proporção, quando a gente está relacionando aos chakras, ela não é assim, ó, tá, depois esse, depois esse, depois esse. Não. Ela vai funcionar de maneira espiralada, como você pode ver na figura. Então, da coroa, a gente vai descer pro chakra básico, chakra raiz, que está relacionado ao segundo dia do epital, que é Celi. E daí não vai voltar para cá, ele vai subir lá de novo, ó, que vai estar ligado ao terceiro dia, que é Gama, que é o terceiro olho, tá? O chakra ali da pineal. E daí ele vai descer lá para Kali, chakra sacro ou chakra sexual. E aí vai subir aqui para Alfa, que é o chakra do gogó, da garganta, né? E depois vai descer aqui para Lime, que é o chakra do plexo solar, subindo e finalizando aqui em Cílio, que é o chakra do coração, chakra cardíaco. Entendeu a proporção aqui? Ó a espiral. Ó a espiral. É assim que funciona a dinâmica dos plasmas relacionada aos chakras, tá? Muito bonitinho, né? Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas sou o selo vermelho, nasci uma semana vermelha e um castelo vermelho no plasma Lime, que também é vermelho. Eita, tem algo aí para eu olhar. Tem, sem dúvida, tá? Tudo que é vermelho dentro do sincronário tem a ver com início, tem a ver com raiz, tem a ver com alicerce, tem a ver com ancestralidade, tem a ver com o sangue. Então tem coisa aí, tá? Minha runa fecha o epital vermelho. Não é à toa que os pulmões envolvem o coração. Muito boa, Rodrigo. Show, agora faz sentido. Que bom. Eu gosto de fazer sentido. Na maioria das vezes. Ok. Vamos agora. Próximo. Vamos comparar as duas matrizes aqui. Olha só isso. Aqui a gente tem o calendário gregoriano. E aqui a gente tem o sincronário das 13 luas de 28 dias. Dá uma olhada nisso aqui. Me fala a sua conclusão. Antes de eu falar a minha, né? Vamos ver aí o que você conclui olhando essa imagem. O que passa na sua cabeça? Qual o sentimento que te vem? Vamos lá, compartilhando. Vamos lá. O que essa imagem passa para vocês? Olha, ó, o Delé já disse, o calendário gregoriano não é harmônico. Amanda falou, bagunça. Que mais que vocês percebem aí? Um é bagunçado. Que mais? O que vocês percebem aí? Pode ser a mesma expressão, não tem problema nenhum. Eu quero saber de vocês. Olha só.
Olha só isso. Não é simétrico, mais colorido, mais vida o sincronário. O gregoriano não é simétrico, exatamente. Olha só. É isso. Aqui eles colocam até em questão de frequência cerebral mesmo, né? Ó. Né? Você vê, já coloca ele opaco, já coloca ele sem sentido, já coloca ele realmente dentro da natureza que ele é. Que é uma coisa desordenada, uma programação mental feita para te bagunçar. E por que ele é feito para te bagunçar? Vocês acham que é o acaso? Ah, não, porque saiu assim. Saiu da gráfica assim. Não, gente. Tem um motivo muito especial. Lembra que eu falei na última aula sobre como o Kim te ajuda a entender o seu ser, entender quem você é? Como você viver no tempo natural é você viver como os animais vivem, no sentido de estarem fazendo aquilo que tem que estar fazendo dentro da sua função? Pois é. Aqui a gente tem basicamente esse entendimento de que um calendário bagunçado, desarmonizado, ele é justamente para te deixar confuso. Ele é justamente para te deixar bagunçado, para você não entender, né, quem é você. Por quê? Por que talvez seja estabelecido pelas grandes potências, pelos grandes líderes, pelos grandes chefões aí do planeta, que a gente não saiba quem a gente é? Por que será que eles colocaram dessa maneira? Porque é muito mais fácil a gente ser controlado. Se você não sabe quem você é, se você está perdido, imagina que você está numa cidade que você não conhece nada. Qualquer um que chegar pra você, é mais fácil te levar na lábia. Não, vem aqui comigo, ó, é por aqui, ó. Ah, é por aqui? É, tá, tô perdido, não sei. Entende? Diferente de se você tá no território que você sabe. Não, vem comigo, é por aqui. Não é por aí não. Eu conheço aqui. Eu me conheço. Eu sei onde eu estou. Eu sei meu lugar. E eu sei que não é por aqui. Exatamente. Então, olha só, é forte isso. Por que você vai ter um calendário que quer te bagunçar, que quer te deixar desarmonizado? Por que ninguém para? Gente, pensa, anos e anos de evolução. A gente desenvolve tudo, a gente desenvolve celular, é carro, é trem-bala, é foguete. E a gente não para ter um aprimoramento do calendário. Não existe lapidação, não existe mudança. Ó, se a gente puder nomear aí dois grandes conceitos aí da humanidade que não foram alterados, que não tem uma preocupação em se mudar, eu diria dois: o calendário e a educação. São dois fatores que não mudam. É o mesmo padrão. Muda, mas é muito pouco. Se a gente for falar da educação, muda, mas é muito pouco. Né? A tecnologia, o avanço tecnológico, a tecnosfera, ela está correndo. Mas e o avanço da mente? Né? Da mente não, desculpa, da consciência. E o avanço da consciência? A gente não vê um avanço. A consciência está a mesma. Nós estamos seres talvez mais inteligentes, talvez mais técnicos, mas não mais sábios. Entende? Então, existe um jogo aí de forças, tá? Para ter controle e ficar mais confuso, pois não tem harmonia. Já dentro do sincronato transcendente, tudo é harmônico e o tempo é sincrônico e as trocas energéticas justas. Olha só, muito bem colocado, Nanda. É isso aí. Me sinto engessada em um tempo que não nos respeita. Exatamente. Assimétrico, passa a sensação de bagunça. O 13º e o 13 foi subtraído, exatamente. Né? 13º salário, que não tá lá, mas tá, né? O que é o 13º salário? Basicamente, eles pegam o seu salário dos 12 meses, tiram uma parte de cada mês e joga tudo pro 13º salário. Para você poder comprar mais no Natal, para a economia dar aquele boom todo fim de ano. É isso, né? Então, olha que louco, né? Olha que interessante, a Carla colocou aqui, ó. Temos alunos do século XXI
Professores do século XX e escolas do século XIX. É tipo isso. Então você vê que o calendário e a educação são coisas que ninguém mexe. A gente poderia já estar vendo um calendário mais harmonizado, que fizesse mais sentido, que ajudasse, né? Ajudasse até a própria tecnosfera. Até o próprio, né? As empresas iam se beneficiar, porque a contagem, o fechamento das empresas ia ser mais harmônico por causa dos dias da semana. Aí tem a história do quinto dia útil, que é uma bagunça louca, né? Quem trabalha em empresa aí, quem já trabalhou no financeiro, sabe que os caras têm que pelejar ali para conseguir fazer o negócio harmonizar. Então até isso seria beneficiado, mas não é o que acontece, né? Não é o que acontece. Então tudo tem um porquê, tá, gente? Tudo a gente vê um porquê. Eu estou colocando para vocês verem bem claramente a elegância das duas matrizes que a gente usa dentro do sincronário. Vou falar isso em alto bom som para que fique óbvio, tá? Quando a gente está trabalhando com o sincronário da paz, nós estamos trabalhando com duas matrizes. Isso aí é fonte de confusão para muita gente. Muita gente me escreve isso, não entende isso. Então estou aqui fazendo essa aula para te esclarecer. Você vai estar sempre usando duas matrizes básicas. Uma é de tempo quadridimensional, que é o Tzolk'in, que é onde está ali, ó, os Qins bonitinhos. E a outra é a de base tridimensional de ordem cíclica, que é o sincronário de 13 luas. É assim que a gente vai sendo guiado pelo tempo. Você recebe a informação do tempo natural a partir da sua natureza, que fecunda, que informa a própria natureza, as 13 luas, que te informa aqui na terceira dimensão. É por isso que... Então existe uma permutação entre esses dois calendários. Imagina aqui, igual a gente está vendo na imagem aqui em cima, ó. Aqui a gente está vendo a proporção dos tons com os selos. Mas imagina essa engrenagem entre esses dois sistemas de contagem. Isso aqui é como se fosse duas grandes engrenagens. Então a gente tem um dia, né, do sincronário 13 luas e um dia do Qin ali junto. Aí vai mudando. Então os dentes da engrenagem eles vão passando juntos. Aí o que acontece? Que é muito comum também o pessoal ficar confuso com isso. A pessoa fala, ai, nós temos o mesmo Qin, quer dizer que a gente nasceu no mesmo dia, né? Não. Não. Por quê? Deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado. Aqui nós temos um padrão de 365 dias. Aqui nós temos um padrão de 260 dias. Ou seja, é como se essa roda girasse mais rápido do que essa outra rodona que gira. Então, é muito comum um Qin, né, digamos, cachorro elétrico branco. Esse Qin se repetir duas vezes no mesmo anel, ou seja, no mesmo ano. E dentro do mesmo ano é gregoriano também, você pode entender isso. Então, desde o mesmo ano gregoriano, a gente tem o mesmo Qin acontecendo duas vezes, porque o giro ele é mais curto do tempo quadridimensional. Então, existe uma permutação de 50... Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só para você entender. 52 anos. Essa é chamada de ciclo siriano, tá? Esse ciclo é o que regula essas duas matrizes. Traduzindo, basicamente, eu nasci dia 15 Dali da lua ressonante do macaco. Então eu nasci na lua ressonante. Cadê o ressonante aqui no meio? Tá. E eu nasci no Qin macaco espectral azul. Plá. O que acontece? Para de novo cair esse Qin no dia Dali 15 da lua ressonante do macaco, isso só vai acontecer de novo daqui 52 anos. Ou seja, quando eu fizer 52 aninhos, que eu espero que demore muito ainda, o que vai acontecer ali? Quem nascer naquele mesmo dia vai ter o mesmo Qin que eu dentro da matriz das 13 luas também. Vai ser tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Então,
Deu para entender? São duas matrizes. É por isso que você não tem o mesmo Kim. Você pode ter o mesmo Kim daquela pessoa que você conhece, né? E vocês não nasceram na mesma data. Porque o giro é diferente. Tá? Deixa eu descartar aqui do... Peraí. Instagram tá de frescura, meu. Só pode agora live de 1 hora. Como assim? Vocês entenderam isso? Fala pra mim. Ficou claro isso? Não, imagina o sonho escola galáctica na escola cósmica. Tenho fé. Sim, Carla. É pra isso que eu vim no planeta. Ok? Pra fazer isso acontecer. Parece uma engrenagem mesmo. Sim. Então, sincronaridade da paz é o nome dado para a junção da ordem cíclica com a sincrônica. Você pode entender que sim, tá? Você pode entender que sim. A gente generaliza, né? A gente está falando das duas ordens aí. Ah, eu sigo sincronaridade da paz. Você está seguindo as duas ordens, tá? Então você pode generalizar. Tá perfeito. Então o meu Kim não cairá no mesmo dia do gregoriano. Não. Principalmente do gregoriano. Não vai cair mesmo, tá? Duas matrizes que só se repetem em 52 anos. Exatamente. Essas duas matrizes só vai casar o mesmo dia com o mesmo Kim a cada 52 anos. Wanderlé, fica tranquila, mais ou menos, ela falou. Fica tranquila, tá? Lembra que você vai poder rever essa aula. Então, às vezes, e a gente tem que se lembrar disso. A gente tá vindo, gente, olha só. Nós estamos vindo disso aqui, ó. A gente tá vindo disso aqui, ó. De um padrão oco, desarmônico, totalmente unilateral. E a gente está querendo caminhar para isso aqui, ó. Um padrão rico, cheio de significados e que não se baseia em uma só proporção. Então a gente está fazendo um exercício para desenvolver a nossa consciência, perceber o tempo em outras totalidades. Capiche? Então é isso, tá? Então, gente, ó, próxima aula a gente vai falar aqui da Revolução 1320, né? Então, como eu disse, apareça nessa última aula ao vivo se você quiser receber o presentinho aí que eu tenho separado para vocês, tá? Não vou falar o que é, porque daí estraga, né? Mas eu também vou ensinar vocês sobre o oráculo de destino. A gente vai expandir, vamos voltar lá para os Kins e vamos expandir a lente sobre os Kins. A gente vai entender de uma outra maneira, de uma outra profundidade, tá? Sou nova nesse assunto. Fica tranquila, você está no lugar certo para ser nova nesse assunto. Eu estou no meu primeiro giro, já escolhi fazer 2 giros nesse corpete. Estamos na mesma, Wanderleia, mais uma hora tudo faz sentido. É isso, fica tranquila, tá? Não se cobre, assim. Lembre-se disso que eu tô falando, ó. A gente tá vendo disso aqui, então é normal. Uma confusão, um estranhamento, você está expandindo, está dilatando, a consciência está abrindo. Então, você vai entendendo as proporções aos poucos, tá? Então, ó, gratidão profunda. Amanhã é a última aula. Vai dar saudade, hein? Vai dar saudade desses encontros à noite aqui. Mas, tudo bem. Vai ser o fim de um ciclo e um começo de um outro ciclo. Assim como é a vida, assim como os maias nos ensinaram, né? A vida é cíclica. Então, amanhã a gente vai ter a última aula. Peguem seu material lá, deixei o material pronto, massa, top, em PDF, bonitão para vocês, tá? Usufruam, baixem, compartilhem também, se vocês sentirem de compartilhar, fica à vontade, tá? E gratidão profunda. Gostaram? Comentem aí. Isso mesmo, Adriana, com essas 3 aulas já clareou bastante. Estamos na... Tô no estudo ali do tempo desde a onda da águia, do anel passado. Já faz um giro completo. Conheci você através do Prisma. Desde então vem facilitando demais. Pois é, gente. Para quem não sabe, eu venho de um canal que se chamava Prisma do Saber. Então lá eu já dei curso para mais de 300 pessoas, tá? Não tô começando isso aqui agora, tá? Eu já tenho 10 anos de sincronário e já formei 300 pessoas, mais de 300 pessoas nesse conhecimento. E nunca tive alguém que falou: Guilherme, não entendi. Aquele que não entendeu foi lá, me perguntou. Eu sempre faço a pessoa entender de um jeito ou de outro, beleza? Então eu posso falar isso com segurança, com firmeza,
Porque eu só falo o que eu entendo. O que eu entendo eu não falo, entendeu? Não adianta você me perguntar de futebol. Eu não entendo nada de futebol. Eu nunca vou te explicar nada de futebol. De time, nada. Mas disso aqui, eu sei do que eu tô falando, tá? Que legal. O Guilherme tem o mesmo Kim do homem, por isso é assim, fantástico. Estamos conectados e cada um que é um Kim representa um clã inteiro, né? Então, claro, a gente vai compartilhando de qualidades, né? Mas todos somos especiais. Isso não vamos cair em nenhum tipo de devaneio do ego, beleza? Uma aula e muitas percepções. Show, beleza. Gente, não esqueçam de me escrever aí. Falem pra mim o que vocês acharam da aula. Eu gosto muito de saber o feedback de vocês pra eu ver se o negócio tá funcionando mesmo ou não, né? Se tá surtindo efeito ou não. Beleza? Amanhã é nossa última aula. Estejam apostos, estejam presentes, porque vai ter presentes pra quem estiver presente. Ok? E é isso. Beijão aí pra todo mundo. Bom descanso. E amanhã a gente se vê. Até mais.